sua Bíblia, deixa eu fazer essa leitura de Isaías. E mais ou menos eu quero trazer essa palavra nessa noite com base naquilo que eu iniciei hoje pela manhã. Eu acredito que você pode assistir o culto pela manhã lá na internet, dá uma entrada lá no Exerça a Sua Fé, para você dar uma assistida naquilo que eu comecei, porque eu quero falar um pouquinho sobre o deixar de conhecer as verdades. Eu quero falar um pouquinho sobre essa necessidade que Deus ele põe na sua palavra, e nós temos que ter isso, de nós estarmos num crescimento constante. Deixa eu te falar, nós não fomos programados para parar, para nos conformarmos. Isso acontece muito, né? No ambiente de trabalho. Eu trabalhei 27 anos na minha profissão, e a gente vê muito isso em vários ângulos e várias áreas, onde as pessoas parece que elas param num patamar, porque acham que está bom, a vida é só assim, e ele não progride, ele não cresce, e ele também não percebe que aqueles que estão ao seu redor também ficam cerceados. Em termos até de profissionalismo ou qualquer coisa na nossa vida, nossa família é abençoada porque nós crescemos. Diga amém a isso. Então eu sou o primeiro a incentivar os jovens, estou vendo muitos jovens aqui, a correr atrás, né? A fazer curso, aquilo outro. Se o Espírito Santo coloca, nós temos que ter essa disposição, gente, de querer mais, de crescer, de dar continuidade. Esse negócio de escola continuada, educação continuada, é exatamente isso. Aonde está escrito que eu tenho que parar? Aonde está escrito que está bom assim? Bom, é uma decisão que eu tomei de me conformar e ficar nesse nível. Mas você já parou para pensar que nós poderíamos crescer e ser levantados mais e ser mais abençoados? Diga amém. Então, no contexto de Deus é a mesma coisa. Eu não posso me conformar ao simples fato que eu estou na igreja, eu conheço a Bíblia, sei o nome de todos os cantores, eu conheço os pastores, os cabas que pregam e tal, beleza, pastor, tá bom e tal, mas e aí, tem crescido? Jesus é bom, é pouco, Jesus é bom mesmo, mas é pouco, sabe mais alguma coisa? Tem algum fundamento? Porque justamente essa questão do conhecimento, da verdade depositada, ela se revela quando eu tenho um confronto. No momento do meu confronto, vai requerer de mim aquilo que está em Efésios, capítulo 6. Eu pedi para abrir Isaías, mas vamos a Efésios 6. Efésios, capítulo 6, gente. Oh, aleluia, hein? Alguém está vivo aí, amém? Amém? Você que está nos assistindo aí, pega firme isso, hein? Efésios, capítulo 6, há uma declaração maravilhosa, onde Paulo, ele inicia o capítulo do combate, dizendo assim, verso número 10. Elinho, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga aleluia. Gente, isso aqui não é um ato singular, não é uma escolha apenas que eu fiz em 1920, mas isso aqui é uma continuidade. Vou dar o exemplo mais simples disso, numa academia, onde todo mundo agora vai, frequenta. Você colocar a musculatura onde você quer, um bíceps de 55, um pescoço de 80... Meu Deus, quem? Anderson Silva? É isso aí e tal. Isso não acontece do nada. Ó pescoço, cresça, por favor. Não. Há um ato contínuo de um exercício que está sendo feito hoje, amanhã e depois. Mas, beleza, pastor. Eu cheguei a 85 de pescoço. Se não continuar, vai voltar aos 22. Porque, naturalmente, se eu não der continuidade a esse processo, aquilo regride, aquilo volta. É impressionante. Mas se o conhecimento que eu adquiro de Deus, eu paro, eu vou te falar, mais cedo ou mais tarde, quando você enfrentar uma luta, você vai ver que aquilo foi embora, evaporou. Que coisa, hein? Não, pastor, que é isso? O negócio está lá dentro. Não. Essa palavra é vida. E vida se gasta no momento. Eu não dependo da batida do meu coração de 1 hora atrás, eu dependo agora. Se ele não bater, já era. Eu dependo da próxima que vem. Olha aí, garoto. Eu dependo da próxima que virá e a outra. E se ele resolver? Elinho, vou dar um tempo. Vou tirar férias. Não só ele vai para o Beleléu como eu. Ele vai para o Beleléu, eu vou para o céu. Eu estou trazendo esses exemplos, vocês estão nos assistindo, para você compreender que essa constância, essa batida, essa continuidade não pode parar. Quando a Bíblia declara, e você já conhece isso, quem estuda a escola, está na escola bíblica sabe, Romanos 10, 17, diz lá que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Isso é um ato contínuo.
Porque você pode estar 20 anos, eu também, 30 anos no Evangelho, e o livro continua sendo o mesmo, não acrescentou. Eu conheço muitas passagens de cor, eu conheço já determinadas coisas que se falam, eu sei o livro onde está, essa é uma coisa que Deus me deu, não saio decorando, mas está dentro de mim, mas é o mesmo livro que é vida, e vida se desgasta numa fração. Vou dar um exemplo simples disso aí, como é que funciona, mais um exemplo para você entender. O carro, ele está funcionando, e ele está andando, porque naquele momento está queimando aquele combustível. Não é o combustível que virá, e nem o que já se foi, porque já era, mas é o momento. Então, essa questão de ter verdades e o conhecimento é um ato contínuo de algo que nós temos que manter na nossa vida e ir crescendo nisso aí. Diga amém. Eu estou dizendo para você que eu tenho uma direção, o Espírito Santo está falando isso para nós, que nós precisamos colocar isso para acontecer, para enfrentarmos, preparados, fortalecidos, aquilo que vem de adversidade na nossa vida. Eu vou te falar algo que eu percebo no povo de Deus, que não é o problema, a muralha que nós estamos enfrentando. O problema é eu não estou preparado para resistir a isso. O que a Bíblia fala sobre combate? A Bíblia fala sobre combate de nós resistirmos. E resistência requer força. E, na verdade, todo conhecimento de verdade de Deus gera em mim força para resistir. Diga amém. Então, se eu não tenho força para resistir, eu não fico de pé. O bom combate requer uma preparação. É muito legal. Se eu já estou preparado, então vamos manter. Se eu faço 10 flexões, já mole? Vamos lá, vou até tentar, rapaz. Deixa eu ver se eu... Nossa, 10 flexões aí. Ei, rapaz, a primeira já foi dura, hein? Ai, mamãe, socorro. É isso aí, eu tenho que treinar mais. Não é muito minha área, não, só corro mesmo. Correr é comigo mesmo. Essa flexão, entende? Mas se eu continuar fazendo flexão, daqui a pouco eu estou fazendo 50 rindo. Comendo uma banana, tomando um suquinho. Daqui a pouco eu estou com uma mão só. Por quê? Porque é um ato contínuo. Eu tenho feito. E cada vez que você faz, mais depósito você tem. Você tem força. Eu estou explicando coisas simples que fazem a diferença no dia a dia para nós vencermos. Diga amém. Então não pode negligenciar, isso é um aspecto importante, porque o que está faltando é isso, é uma preparação devida para você resistir e ver a vitória de Deus. Aleluia! Resistir firmes na fé, na crença. Tenho depositado crença, eu tenho depositado verdades no meu coração. Gente, nós somos um compartimento. Se nós dividirmos esse compartimento com todas as informações que tem lá de fora, com todas as ideias e sugestões das trevas, e eu não gasto, não reservo um tempo para que o meu espírito se fortaleça, alguém vai perder, porque é um compartimento e o inferno está ali competindo com a palavra para me perturbar. Então, se eu me abro mais, eu gasto mais tempo com tudo, menos com a verdade, eu não estou fortalecido. E no dia que eu precisar, eu não tenho força. Alguém está pegando? Ah, pastor, mas aí nesse dia eu chamo o pastor Paulinho, ele é uma bênção. O pastor Paulo é uma bênção, todos os pastores são uma bênção, mas Deus quer que você lute o teu combate e vença. Diga glória a Deus. Está escrito isso, gente. Então, eu quero te falar sobre isso, porque o povo do passado, que era o povo de Deus, antes da aliança com Jesus, era um povo que sofreu demais. E, por exemplo, deixa eu ler isso aqui, agora vamos voltar a Isaías. Isaías capítulo 1, logo no primeiro capítulo, Isaías vai logo declarando isso. Falando sobre o comportamento do povo, sobre aquilo que já devia estar estabelecido no coração deles, sobre o comprometimento em relação a essa verdade, sobre a escolha. Isaías capítulo 1, ele diz assim, no verso 2, ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. O que ele diz? Eu criei filhos, e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Você entende o que Deus está dando uma declaração? Se você for ler o livro de Isaías, bem como a maioria dos profetas, era sempre o profeta chegando para dizer, gente, vocês estão na maior bagunça, o que é isso que está acontecendo com vocês? Meu Deus do céu, vocês abandonaram, vocês largaram
o caminho. Senhor, o que é isso? Está contaminado, vocês estão com outras práticas, vocês fizeram outras escolhas, não vai dar certo, é isso aí. E os profetas vinham e o juízo chegava. Não porque Deus mandasse, porque eles escolheram. Nós temos conversado sobre isso, a nossa vida é o resultado daquilo que eu escolho. Se eu tenho escolhido com base nesse livro, eu vejo resultados de Deus. Mas se no momento do pega para capar, eu ali faço a escolha porque eu fui apertado, eu não sou fortalecido o suficiente, e eu tento um jeito de sair, eu faço aquilo que dá na minha cabeça. Não faça, escreve essa frase aí, não faça aquilo que dá na sua cabeça. É uma frase boa, pode anotar, pode anotar. É isso aí, pastor, mas é isso que acontece comigo, bate na minha cabeça, aquele nervosismo vem, aquela cólera, aquela ira, o meu sentimento mexe comigo, pastor, eu falo, ah! Pronto. Foi para o lugar errado, saiu pela direita. Alguém lembra daquele desenho? Saída para a direita. Alguém lembra do Leão da Montanha? Conhece, né? Rádio Haha, alguém lembra ou não? Não vou nem perguntar quem não sabe, ok? Alguns desenhos assim, a gente... Bom, peraí, não funciona dessa maneira. Qual é a direção de Deus? O que Deus quer que eu escolha? Será que eu estou fortalecido o suficiente para compreender que eu estou num combate, que se me eu posicionar como Deus quer, eu venço esse combate? Pastor, mas peraí, será que Deus ele chega junto, né? Ele chega junto não, Ele está contigo. Preste bem atenção, Ele está contigo enquanto eu estiver com Ele. É uma outra frase, pode escrever. Pastor, então Ele me abandonou? Não, eu escolhi o lado errado. Eu me posicionei de uma maneira errada. E Deus, Ele respeita a nossa escolha. Ele respeita o nosso posicionamento. O que acontece com o povo do passado não foi porque Deus planejou tudo aquilo, ir para o cativeiro, o próprio povo dele ser dividido, um ser preso na Pérsia, outro na Babilônia, e ser quebrado. Não, Deus não programou nada disso. Aquilo é uma consequência de uma escolha. Guarda isso no teu coração. Deus está comigo enquanto eu me posiciono com Ele. E Ele honra isso. Em Jeremias, no capítulo 1, se não me falha a memória, no verso 12, está escrito lá que eu velo, Elinho, eu velo, eu contemplo, eu tomo conta da minha palavra para cumprir. Porque Deus, Ele vem e se estabelece na minha vida, porque eu estou firmado na palavra dEle. Aleluia! O compromisso de Deus é com a sua palavra. E se eu estou comprometido com ela, eu recebo dos benefícios. Diga amém. Então, esse fortalecimento, ele é necessário com verdades estabelecidas no teu coração, porque nós enfrentamos situações que não vamos adiante se não estivermos comprometidos para isso. Eu falei pela manhã, eu quero repetir isso aí só para você pegar. É um exemplo que todos nós conhecemos, mas funcionou na vida de um homem que tinha Deus estabelecido, tinha um comprometimento, ele sabia o que era aliança. E Davi chega lá, diante daquela situação, ele vai levar o lanchinho dos irmãos, os irmãos que eram os combatentes, tudo forte, tudo cheio de músculo, bad boy, está lá, beleza. E o cara lá se levanta para ameaçar, olha aí, quem é o cara aí que luta jiu-jitsu para vir? Então é comigo mesmo e tal, e está 40 dias afrontando e todo mundo caladinho, olhando, o cara é um armário, hein? O cara é um armário. Aí chega o garoto para trazer o lanche, ei, o que esse cara está falando aí? E os irmãos ainda mandam o cara calar a boca. Cala a boca, você é metido, rapaz. Esse cara aí é um incircunciso, ele não tem aliança. Meu Deus do céu, gente, nós conhecemos, olha as palavras. Venha quinta-feira para cá, você tem que ouvir. Olha as palavras de um homem que cria em Deus, que tinha um posicionamento. Olha só, cara, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou contra ti porque eu sou um pastor de ovelha. O meu tamanho pode ser 1/5 do teu tamanho, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Alguém está pegando? É um posicionamento nosso. É um estilo, é algo que nós precisamos fazer que não depende, escreve isso aí, da minha capacidade. Não depende da minha inteligência. Não é na força do meu braço. Porque se fosse e nós resolvêssemos os problemas, talvez nós não buscássemos a Deus. Resolvo? Eu não preciso de Deus. Mas todo ser humano sobre a face da terra vai cair nesse buraquinho, nesse lugar que ele não dá para resolver, que ele depende. E nós não fomos criados para ser independente de Deus. Diga aleluia. Está pegando isso, gente?
Então a necessidade de nós constantemente crescermos, de nós avançarmos, vai fazer a diferença naquilo que nós enfrentamos, no resultado final, naquilo que Deus tem programado. Então, Isaías está falando sobre isso. Olha o verso número 3 do primeiro capítulo. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel, ou seja, o meu povo, não tem conhecimento, não tem meu conhecimento, não tem entendimento, o meu povo não entende. Eu não posso ser encontrado nessa lacuna, porque eu não estou perseguindo isso, não estou buscando, não posso ser encontrado como um desconhecedor, como aquele que não entende. Eu não posso ser encontrado, gente, eu sempre tenho falado sobre isso, guarde isso no teu coração. Eu não posso só ser encontrado uma pessoa que vai à igreja. Eu sou evangélico, sou crente, entreguei minha vida a Jesus. É pouco. Eu não posso ser encontrado apenas nessa rotina que, na verdade, Deus pede para que nós nos reunimos, né? Nós nos congregarmos e nós vamos crescer, mas não é apenas só isso, é algo mais, é um trabalho no meu dia a dia que me faz ser transformado. Diga amém. Ok? Porque senão nós vamos viver pessoas religiosas, conhecemos tudo quanto é pastor, sabemos de tudo e tal, mas a minha vida não anda. Eu enfrento uma luta e um combate, não sei resolver, sou ignorante, o inferno está me dando de goleada e a minha situação não muda, e eu estou ali naquela crise, aquilo não acaba, eu estou quebrado e tal, mas espera aí, e o nosso posicionamento? E a maneira de nós nos posicionarmos? É isso que faz a diferença. Alguém está pegando? Legal, então ele fala sobre isso um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, há uma referência do profeta falando daquilo que iria acontecer com o seu povo. E diz lá assim: portanto, Deus declara pela boca do profeta Isaías, capítulo 5, verso 13: portanto, o meu povo não será levado cativo, não é talvez, ele será levado cativo. Olha o motivo disso aí, ele será prisioneiro, ele não vencerá nesse combate, porque lhe falta entendimento, conhecimento, verdades estabelecidas no coração. Diga amém. Um ser espiritual como nós, vivos da verdade, ela precisa ser constantemente assentada, renovada, fortalecida. O exercício disso precisa ser feito. Isso eu acho muito legal, esse título do nosso programa: exerça a sua fé. Não é a fé, é o exercício da fé. É o exercício da fé. Dá uma olhadinha aqui para você ver isso. Nós conhecemos 1 João capítulo 5, verso 4. E diz lá: todo que é nascido de Deus vence. Vence o mundo, vence a oposição, vence a luta, o combate. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas é o exercício da fé. Pastor, eu conheço. Conhecer pouco, rapaz. Entende? Deus te dá uma chave, maravilha, eu tenho essa chave. Meu filho, essa chave é para ser usada. Aleluia, glória a Deus, essa chave é para ser usada. Eu fico dando glória a Deus, aleluia, segurando a chave, não faço nada com ela. Alguém está pegando? Crença sem exercício de crença não traz vitória, não traz o resultado. Vá, Tiago, comigo, rapidinho. Recentemente eu falei sobre isso, não sei se na escola, mas vamos renovar o nosso pensamento. Tiago, primeiro capítulo, falando a respeito justamente recentemente falamos aqui nos encontros da noite sobre o caminho da fé, né? No exemplo de Abraão, nós lemos sobre isso, dizendo lá, verso 14 do capítulo 2 de Tiago: meus irmãos, está falando para nós, para a igreja, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? E obras aqui, a palavra certa para obras não é obra no contexto social. Tem gente que faz uma bagunça nisso aqui, falando bobagem, não tem nada a ver com isso. Ele está falando sobre ações, põe aí, ações. De que proveito o homem tem se disser que tem fé, mas não tiver uma ação correspondente àquilo que diz? Aleluia! Esse é o segredo. Qual o proveito? A própria palavra diz: pode, vamos continuar lendo? Isso aqui abençoa demais. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Transformá-lo? Em outras palavras, se alguém diz que acredita e não há uma ação correspondente com base naquilo que acredita, não há resultado. Diga amém. Pastor, estou captando. Vai falando, estou captando. Vou falando, então vamos lá. Um pouquinho mais à frente. Vamos pegar o verso 18. Mas alguém pode dizer: olha só, cara, tu tens fé,
e eu tenho a ação correspondente dessa fé. Mostra-me a tua fé sem a ação correspondente, que eu mostrarei com as ações correspondentes à minha fé. O que na verdade mostra é que Abraão foi justificado por aquilo que se posicionou, pela maneira que fez, e não por aquilo que disse, tá bom, eu acredito. São pedaços importantes, mas vamos andar um pouco mais nessa estrada. Vamos crescer num conhecimento de verdades que automaticamente eu sei que precisa de uma ação correspondente. Eu comecei a ver grandes transformações na minha vida em termos de finanças quando eu comecei a compreender sobre dízimos e ofertas. Eu entrei para a igreja, abri meu coração para Jesus, mas eu tinha dificuldade nessa área, nesse contexto, por uma série de coisas que eu aprendi, por uma mentalidade errada de coisas que foram colocadas na minha cabeça. Mas a partir do momento que eu comecei a ver que realmente é Deus falando e me pedindo algo, está lá escrito e Deus falou, Elinho, provai-me nisso se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Então eu tive que ter uma ação correspondente com aquilo que agora é realidade, é crença. Eu comecei a acreditar e falar, não, é verdade, Deus falou, eu creio nessa palavra, mas Ele me pede uma ação correspondente. Eu não posso dizer que eu acredito em dízimos e ofertas se eu não sou um dizimista fiel, um ofertante. Ninguém dá amém. Bumba, olha o que aconteceu. Eu tenho que fazer esses negócios. Bum. Minha vida começou a mudar, situações começaram a mudar, prejuízo começou a sair. Eu comecei a ver que no final da história estou tendo mais, aleluia. Ah, pastor, você é sortudo. Que sortudo, rapaz? Não é sorte, é exatamente uma ação correspondente a uma crença que mostra os resultados. Eu quero te falar, nós conhecemos muito, mas praticamos pouco. Esse é o grande problema. Enquanto nós não ajustarmos isso na nossa vida, as coisas não vão andar. Está pegando o que eu estou falando? Pega uma outra área. Eu vejo pessoas com problemas diretos de relacionamento e Deus pede para perdoar, porque nós somos falhos. Mas a pessoa não perdoa. O que fez comigo? Malvado, metino, safado. Aí abre porta para o inferno quebrar, abre porta para a doença chegar, aí não entende porque está sempre para baixo, deprimido e tal, está dando legalidade. Não vai lá, não se humilha e diz, você me perdoa, eu perdoo e tal. Gente, nós temos que obedecer. É a crença com a ação correspondente. Diga amém. Então, se eu cresço no conhecimento de verdades, automaticamente eu também devo crescer nas ações correspondentes. Eu vou te falar, a tua vida vai andar em todas as áreas. O poder de Deus vai se instalar. Essa é a avenida que o Espírito Santo requer de mim e de você para Ele agir. Deus está doido para agir na tua vida e na minha, mais e mais. Ah, pastor, mas eu tenho uma Bíblia há 20 anos e que tal? Para. Dá uma olhadinha se aquilo que você acredita está existindo uma ação correspondente. Dá uma olhadinha. Faz essa... realmente. Uma vez conversando com uma pessoa, dentro dessa área de finanças é óbvio, né? A pessoa foi para lá, diz para cá e tal, justificou, colocou, tal, pá, tal, mas aí, tal, tá vendo? Tal, pá, eu já sei, tá tudo aqui dentro. Porque eu também passei por isso. Então, depois que a pessoa falou, foi para lá e para cá, tá certo. Tal. Seu problema é que você não está colocando em prática aquilo que você diz que acredita. Não espere ser abençoado financeiramente com oportunidades e situações se você não for dizimista, não for ofertante. Essa linguagem é simplesmente a minha desculpa, sei lá por quê, porque na verdade então eu não creio. Porque, gente, ser dizimista, ofertante ou qualquer outra área requer fé. Requer colocar o pé sobre as águas. Eu estou na minha cabeça, como é que é? 10% e mais oferta? É muito, o que é isso? Eu também pensava assim. Então comecei a botar a ação correspondente. A minha vida começou a mudar e funciona. O que Deus requer de nós não está na cabeça. O que Deus requer de nós é algo que esse livro diz que é assim. E funciona. Quando? Quando eu creio e eu boto o pé.
Pastor, mas eu quero ver antes. Ô, pastor, já fiz um trato com Deus. Gente, isso são coisas que acontecem. Já fiz um trato com Deus. Se Deus me abençoar, eu vou dar 10%. Pastor, eu tenho que pedir a Deus para vender aquela casinha que eu tenho lá em São Lourenço. Aleluia, glória a Deus. Não consigo vender, pastor, mas só no dia em que eu vender, pá. Eu já vi gente vendendo e... Tem coisas que já estão só assim na fila de espera para andar na nossa vida, se nós fizermos o que Deus já tem pedido para fazer. Só isso. Só isso. Alguém está pegando? Não podemos negligenciar isso, gente. Continuando a leitura, é muito boa. Então, no verso número 20, de Tiago, capítulo 2, creres, pois, ficar certo ao homem insensato, ainda fala assim para a gente, insensato, de que a fé sem uma ação correspondente é inoperante. Meu Deus do céu! Pastor, mas a Bíblia fala para nós combatermos o bom combate, mas o bom combate, ele é um combate porque a fé, ela opera, porque se não operasse, nós estamos liquidados. Eu não posso ver, se eu não tenho um exercício da minha crença, a Bíblia declara que é inoperante aquilo que eu digo que eu acredito. Não, mas Jesus é bom, é pouco, eu já falei para você. Não adianta falar, seu inferno não vem não, calma aí, ó, vai para outro, tá? Não me perturba não. Eu só estou te mostrando que se nós aplicarmos a resistência e o trabalho certo da palavra, você vai ver o poder de Deus, a ação do poder de Deus, libertando, trazendo coisas tremendas para a tua vida. Isso nos fortalece, nós vamos dando continuidade, vamos nesse exercício, e a gente vai seguindo. Tome cuidado, gente, para que essa palavra crença, e muitas vezes todo mundo chama a gente, quem é você? Você é crente. Que isso seja uma realidade em termos daquilo que eu acredito, eu também tenho uma ação correspondente àquilo que eu acredito. Essa é uma conferência que ninguém pode fazer, ninguém pode julgar a tua vida, nem a minha. Eu não julgo a sua vida, você não precisa julgar a minha, porque Deus já falou para nós não julgarmos pela aparência ou por nada, porque é algo pessoal nosso. Mas se eu quero crescer e ver resultados de Deus, eu preciso conferir isso aí. Deixa eu ver, a minha crença tem andado com a operação justamente disso aí? Tem andado? Não, eu creio, mas... Opa, já entrou mais. Então, peraí, agora, como é que... Confere isso. Confere, porque as coisas vão mudar. Diga aleluia. Deus tem um... Gente, eu tenho estudado um pouquinho, pelo menos lido algumas coisas sobre esse contexto. É impressionante uma declaração que Jesus disse. Por exemplo, deixa eu terminar com isso aqui só para você. Certa ocasião chegaram um pessoal dizendo assim, ô Jesus, atenção aí, tua mãe, teus irmãos estão aí, estão te procurando. E aí Jesus ele faz uma declaração que a princípio quem não percebe ou não tem entendimento diz assim, caramba, esse cara desprezando a casa dele, a mãe dele, os irmãos, hein? Não vale nada esse cara. E Jesus chega para todo mundo e diz assim, olha, atenção aí gente, na verdade eu quero dizer que a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Cacilda Becker, olha a declaração que Jesus disse. Jesus classificou que aqueles que são da família de Deus são aqueles que fazem, que operam com a sua crença. Grande, hein? Ah, Jesus, eu te conheço, hein? Estamos aí, ó, sou irmão do pastor Fragale. Meu Deus do céu, pastor Fragale, é brincadeira. Não tem como eu ficar de fora desse céu. Não tem como, olha aí, seu anjo. Pô, dá um tempo, olha, ainda estão só amigo do pastor Elinho, olha aí. Agora tem o pastor Teixeira, meu amigo, olha aí. Como é que é? Não vou entrar como? Que é isso? Conheço a vida deles, sei que né, joguei bola com eles, lá e tal, aquele negócio. Tá. E o anjo, não te conhece? Mas, meu filho, fala mais alguma coisa. Mas eu conheço a Bíblia, eu já li, eu fiz a escola bíblica, que é isso? Escola Atos? Quem é que não conhece? Eu fiz, eu tenho um diploma, eu trouxe o diploma aqui. Tá. Dá uma olhadinha, seu anjo. Atenção, dá uma olhadinha aqui, olha aí. E o anjo? É pouco. Bom, o senhor quer mais alguma coisa? Deixa eu terminar então lendo Atos, vamos lá. Atos não, Mateus 7. Eu quero insistir nessa palavrinha só. Não é, de repente, o teu contexto nisso aqui, mas entenda o que eu quero te falar. Mateus 7.
Quando aquela turma chega para Jesus, Senhor, mas em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro e tal, mas olha, conheço, estava lá com essa turma, conheço, sei da igreja, estou lá há 20 anos, conheço os hinos do Rafael, aleluia, glória a Deus, eu canto também aquela, pastor Bené, sei, o único que é digno de receber, e o cabra vai, legal. Aí essa turma toda chega e diz lá assim no verso 22 do capítulo 7, mas Senhor, em teu nome fizemos milagres, fizemos isso, aquilo outro e tal, aconteceu, fizemos de tudo e tal. 23. Então Jesus disse para eles assim, olha só, eu não conheço vocês. Que é isso? Não conheço vocês, olha só, apartem-se de mim. A palavra que eu quero que você entenda é isso, gente. Aparte-se de mim, porque está escrito assim, aqueles que praticam. Aqueles que praticam, aqueles que têm uma ação. Qual é a ação de vocês? Não condiz com isso aí. A ação de vocês no dia a dia, a vida de vocês não condiz. Por essa ação de vocês aí, mas vocês não entram aqui nunca. Alguém está pegando? Você pensa que eu entro e você também naquelas portas, pelo simples fato que eu vou à igreja, e eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, é pouco, gente. Mas eu entro porque Deus vai olhar as minhas ações correspondentes à minha crença. E nessa terra, para vencer as oposições do inferno, as minhas ações precisam estar sendo estabelecidas. Diga amém. Deu para pegar isso? Olha que declarações, em outros versos, em outras passagens eu poderia falar. Eu quero continuar para terminar isso no próximo domingo, para você pegar. Mas eu quero fazer esse convite para você estar aqui de domingo de manhã, para ter conhecimento e entendimento de verdades estabelecidas na tua vida, para que você ponha as ações, estabeleça os seus marcos e empurre as trevas. Diga amém.